Deus, louvado seja o nome do Senhor. Saúdo a todos na paz do Senhor. Quero aqui trazer nessa oportunidade um assunto bastante polêmico para a nossa época, que é denominado os desigrejados. E como base para a gente começar essa prática, eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo de número 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. A história de Atos dos Apóstolos é a história da igreja dos primórdios, lá quando começou. E a Bíblia está me informando que o Senhor acrescentava à igreja as pessoas que hão de se salvar, que haveriam de se salvar. E era o Senhor que levava a igreja. Hoje surgiu uma moda, podemos assim dizer, dos desigrejados. E não é de surpreender, porque o inimigo das nossas almas, através dos tempos, ele vem criando distrações justamente para que o ser humano não vá para Deus através de Jesus. Ele cria religiões para que o ser humano não tenha um encontro com Deus. Ele cria distrações. E isso vem vindo através dos séculos com inúmeras religiões. E tem religião para tudo que é gosto. E nós sabemos, como a Bíblia diz, que em nenhum outro há dado entre os homens pelos quais nós devemos ser salvos. E nós sabemos que está escrito em João 14, verso 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esse se não for por mim que é a questão, porque não existe história no mundo tão apaixonante, tão extraordinária quanto a história da cruz, onde o Filho de Deus veio morrer pelo ser humano e resgatá-lo com sua tamanha misericórdia. O amor de Deus foi tão grande que ele deu o seu Filho unigênito para nos resgatar. Não existe outra história tão apaixonante quanto a história de Jesus. Bem, você vai observar, você vai fazer estudos, você vai pesquisar, você acaba descobrindo que o criador dessa doutrina, desigrejados, ele um dia passou por dentro de uma igreja, ele aprendeu a palavra dentro de uma igreja, e agora, por algum motivo ou outro, ou talvez por muita letra, acabou entrando aí nessa nova visão, que não é outra, ao meu ver, ao meu modo humilde de ver, é uma artimanha de tirar os cristãos de dentro da igreja. Vejamos, eles dizem e usam base bíblica em 1 Coríntios, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Ora, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, apelando para a submissão a Deus, dizendo enfaticamente que Deus habita dentro do cristão. Bem, refutando essa prática chamada desigrejados, 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular.
significa dizer que o membro de Cristo não é de um, mas são vários, onde um faz parte do outro. Um precisa do outro. Vamos lá. Em Efésios 4, versículos 4 a 16, você tem ali uma boa leitura sobre o assunto, mas eu quero aqui destacar o versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só corpo. O corpo de Cristo é um só, é o todo. E diga-se de passagem, a igreja de Cristo, ela é invisível, não está detida em uma denominação particular ou especial. É o todo. Um cristão precisa do outro, embora eles estejam em denominações diferentes. O que Deus requer é a sinceridade e fidelidade daquele cristão. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. O Senhor deu uns para desenvolverem cargos, funções em que a igreja precisa para o seu bom andamento e crescimento. Está falando de um conjunto. E também, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, Deus separa uns para orientarem outros, para que todos se aperfeiçoem. E não está individualizando aqui, está falando de maneira coletiva, igreja. Vamos lá. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Está aí os enganadores dizendo que agora a moda é ser desigrejados. Nós vamos concluir isso aqui, essa prática, de uma maneira bastante interessante. Fique até o fim e observe. Antes, Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é a cabeça e nós somos o membro de Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Como iremos demonstrar o crescimento, o amor, se não estivermos juntos, orando uns pelos outros? Bem, livro de Romanos, vamos ler aqui o livro de Romanos, no capítulo 12, verso 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo. Cristo Jesus, através de Paulo aos Romanos, está falando que nós somos um todo, em um corpo único, chamado igreja, onde o cabeça é Cristo Jesus. Bem, refutando ainda a prática dos desigrejados. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, quero ler aqui para você, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Aonde estavam indo Pedro e João? Estavam indo no templo, estavam indo na igreja. Está aí um exemplo clássico. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 5:20. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Apresentar-se aonde? No templo. Mateus 21:14. Glória. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos e curou-os. Lucas 21:38. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir.
Bem, irmãos, essa moda aí, os desigrejados, acaba então de trazer a pauta que eles estão e que eles precisam se organizar. Eles precisam de um ambiente, de um salão, de uma casa. E estão se reunindo, se conversam por telefone, WhatsApp e fazem o seu ajuntamento. E, naturalmente, vão precisar de um local específico para, então, fazer as suas reuniões. E vão precisar pagar água e vão precisar pagar luz. E já estão fazendo isso. E aí eu pergunto, o ajuntamento, a união, a junção, não é uma igreja? Não vão precisar de um líder, de um orientador? Não vão precisar de um conselho de administração? De onde vão tirar recursos para manter as suas ideias? Só cabe, no meu humilde ponto de vista, os desigrejados, aquele que por uma maneira ou por um motivo justificado perante Deus e não aos homens, está impossibilitado de fazer parte de um corpo. Está impossibilitado de fazer parte de uma junção, de um conjunto, de uma igreja. Sabe-se lá por que o motivo? Mora na floresta, no deserto, ou está enfermo, ou ainda perdeu o contato, mas continua reverenciando o nome do Senhor. No meu modo de pensar. Bem, concluindo aqui em breves palavras, porque não queremos ser extenso, mas apenas tentar ajudar alguns que estão ainda passando por algum tipo de dúvida ou estão em cima do muro. Bem, de onde vieram essas doutrinas? Primeiro, que essa doutrina surgiu de alguém que passou por uma igreja. Bem, número 1, o diabo, através da história, cria distrações. Criou as religiões e hoje está criando essa moda aí chamada desigrejados. Estão caindo nessa conversa. 2, são oportunidades inúmeras para que não se chegue a Jesus. Você quer ver? O Senhor deixou para a igreja ferramentas poderosas para que ali dentro da igreja a pessoa necessitada alcance ali os seus recursos. Dom da palavra da sabedoria, do conhecimento, o discernimento, está tudo lá, no conjunto, na congregação, na assembleia, no ajuntamento, no corpo chamado igreja. Deixou lá outra ferramenta maravilhosa, dom de milagres, dom de curas, dom da fé, está tudo lá dentro. Línguas, variedade de línguas e profecias, para que a igreja não pereça. E aí as oportunidades são inúmeras, justamente para tirar as pessoas de dentro das igrejas e não conhecerem a verdade. Terceiro, hoje em dia se procura desacreditar as instituições. Nós já vamos ver por quê. Quem o inimigo das nossas vidas usa? Quem o inimigo usa para inventar essas modas? Quem ele usa? 1, pessoas entristecidas, magoadas e revoltadas com alguém. 2, pastores diversos para maltratar e roubar as ovelhas. E eu não estou generalizando, mas me refiro que pelo sofrimento de uns, foi que esses uns, instigados pelo diabo, cheios de mágoas e revoltas, foram lançar essa moda aí, com suas convicções e revoltas. 3, queixosos, duvidosos e avarentos.
Como conseguem? Conseguem mentindo, matando, roubando e destruindo a fé do cristão, para que ele não faça parte de um grupo. Qual é a solução? Agir pela fé, sem duvidar. Segundo, um relacionamento de comprometimento com Deus dentro da igreja. Terceiro, descubra você mesmo, prove o que está proposto para você provar. Não vá atrás de qualquer conversa. Tudo que você ouvir, você tem um mecanismo extraordinário que o Senhor Deus nos deixou, chamado oração. Faça a sua oração e o Senhor Deus confirmará o que nós estamos trazendo, o que nós estamos fazendo aqui, refutando essa ideia dos desigrejados. Tá bem? Quarta situação. Você não é obrigado a ir para uma igreja. Também não é obrigado a ser desigrejado. O que você precisa é entender que nós precisamos um dos outros. E aqui eu quero abrir um parênteses e contar, fazer uma pequena narrativa de como é que o lobo caça. O lobo, ele cerca lá o rebanho de ovelhas e em um determinado momento um lobo vai lá para frente do rebanho, fazendo com que as ovelhas percebam o cheiro, elas ficam dispersas. Mas o lobo, eles não pega qualquer uma ovelha à revelia, não. Ele espera que por causa daquele aperto, daquela situação, elas tumultuam. E acaba que sempre uma vai se afastar do grupo. O lobo é assim. O lobo tira a ovelha de dentro do rebanho e vai afastando ela até que possa abatê-la. Fica aí com essa palavra, que Deus abençoe você. Aquilo que nós não conseguimos expressar aqui, eu peço para você colocar em oração, que o Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai testificar ao teu coração o que você acabou de ouvir aqui. Deus abençoe você, a sua família. Forte abraço. Irmãos, nós estamos aqui no nosso canal no YouTube e nós não estamos falando aqui de coisas do mundo, estamos falando aqui das coisas sagradas de Deus. Se fosse uma piada ou um furo de reportagem político, furo de reportagem esportivo, esse vídeo teria um salto extraordinário. Mas nós estamos aqui falando das coisas de Deus. E nós sabemos que as coisas de Deus, elas não são fáceis de serem compartilhadas. Mas eu te peço, seja um abençoador para alguém. Porque a Bíblia diz, aquele que ganha alma, sábio é. A Bíblia também diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você passando esse vídeo para frente pode salvar uma alma, pode ganhar uma vida para Jesus. Alguém pode estar aí sofrendo com esse mal, com essa moda chamada desigrejados, e está quase sendo abatido. Se esse vídeo chegar a alguém, você pode ajudá-lo. Deus abençoe. Vamos lá, se inscreva, compartilhe, deixe o seu joinha e você vai ver que a recompensa virá do Senhor. Deus abençoe, forte abraço. Igreja Evangélica Geração Peregrinos, a geração do arrebatamento. Rua General Canabarro 3391, frente à Farmácia Municipal. Nossas reuniões, terças e sextas às 20 horas e domingos às 19 horas.
Venha conhecer e fazer parte da nossa história. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24:34.